Teatro Coliseu, uma história de glória e depreciação de um patrimônio, e a luta pelo resgate arquitetônico e artístico. O programa Imagem de hoje está aqui no Centro Histórico de Santos, e eu, Dario Honório, levo você a participar da restauração dessa obra. Aqui onde a gente está agora era um cinema e passavam filmes pornográficos. Aqui atrás, nessa boca do palco, tinha uma parede que era a projeção dos filmes aqui. Então, todas as características originais do teatro foram estudadas de forma que a gente resgatasse a história e transformasse essa casa como ela era na sua construção original. Para ter ideia, por exemplo, no foyer, na entrada principal, onde hoje tem as pinturas artísticas, a gente tinha uma pintura vermelha, até porque funcionava um restaurante aqui popular. Esse teto da plateia, essa figura, esse desenho que hoje foi recuperado, também já não tinha mais essas características. Então a gente tinha uma casa totalmente diferente do que ela está hoje e do que ela foi no passado. Ele passou a ser um cinema pornô, né? E em determinada época era cinema pornô, filmes de terror, né? Uma época áurea dele também era usado como cinema e passavam filmes de arte, por exemplo. Eu assisti um dos primeiros filmes do Eisenstein aqui, que foi Flor de Pedra, né? O último filme que eu vi aqui, que eu vim ver porque eu achei estranho, né? Que era um filme anunciado como um filme de terror em cima de uma obra de Shakespeare. E eu não conhecia nenhuma obra de Shakespeare ligada ao a coisas de terror. Com um artista que era o Vincent Price, que é um artista shakespeariano, encabeçando o elenco. Então eu vim aqui assistir. E assisti uma das melhores obras de arte de cinema que eu vi na minha vida, que eram As Sete Máscaras da Morte. Era uma obra que, se você tivesse um aporte de recursos constantes, a gente teria concluído em 2 anos. Mas por causa da dificuldade do próprio governo do estado em remeter esses recursos para a prefeitura, elas levaram esses 8 anos. Então as etapas elas foram conforme a disponibilidade dos recursos. Mas a gente poderia separar as obras em 2 etapas. A recuperação do prédio principal, que é onde a gente está, é a construção do prédio anexo, que não existia originalmente, que é um prédio de 5 andares, que vai dar todo o suporte para o teatro, com a parte de camarins, a parte da administração do teatro, enfim, toda a infraestrutura necessária para que esse local que a gente está agora possa funcionar. Então a gente poderia separar na restauração do prédio principal e a construção do prédio anexo. O Coliseu foi a segunda casa de espetáculos construída em Santos, né? Tem o Guarani e depois o Coliseu. Eu acho que para a história da cidade, para a história cultural da nossa região, do estado e até do país, eu acho de muita importância. Essa casa aqui floresceu muito durante um período, por exemplo, em que os cassinos estavam abertos e que Santos era um polo, tinha vários cassinos. E aqui era o teatro onde todos os espetáculos de teatro de revista, do Walter Pinto, Carlos Machado, vinham se apresentar, né? Então aqui, grandes vedetes daquela época, em termos de Virginia Lane, de Mara Rubia e outras, comediantes como Oscarito, Colé, Anquito, Zé Trindade, que vinham nesses espetáculos musicais, nesse teatro de revista, essa aqui era a grande casa deles, né? O Coliseu, depois do fechamento do jogo e depois, e consequentemente, da morte do teatro de revista, ele começou a definhar também. Em cada canto aqui do Coliseu nós encontramos várias obras de arte.
Naquela parede nós temos o exemplo de como era antes e depois do restauro. Essa é uma parte de pesquisa, né? E em cima disso às vezes você consegue restaurar através de fotos antigas que você possa ter do local, ou então você tem que ter um trabalho realmente cirúrgico, que você começa a retirar as camadas de pintura que existem em cima da pintura artística, até você conseguir pegar as características originais daquela pintura. E o teu maior problema é você não descaracterizar a pintura artística que está ali embaixo. Então, geralmente você faz a recuperação dessa pintura dessa maneira e você deixa algum local, algum momento, algum trecho daquela pintura artística com as características originais, que serve como um testemunho do que você conseguiu recuperar. Então, esse serviço ele é feito realmente com bisturi, que vai tirando aos poucos essa pintura e depois o artista vai trabalhando de forma a recuperar. Esse local que a gente está aqui na plateia, tinha um grande andaime montado, até a altura mais ou menos de 2 metros, 1,80 m, os artistas trabalhavam ali em cima. E chegou algum momento que eles trabalhavam até quase que deitados para poder fazer essa pintura. Eu cito a Aracy Balabanian, que quando ela se formou na Escola de Arte Dramática em São Paulo, o espetáculo de formatura foi apresentado aqui. A turma dela era Aracy Balabanian, Chico Coco, enfim, uma turma de importância até hoje no teatro brasileiro, na televisão brasileira, né? Mas você teve gente muito importante do teatro que passou aqui. É o caso do Plínio Marcos, é o caso da Tônia Carreiro, de Paulo Altran, de Cacilda Becker, para citar alguns. E aqui foi um palco também onde se revelou gente, né? Em 59, por exemplo, do segundo Festival Nacional de Teatro de Estudantes, que era organizado pelo Pascoal Carlos Magno, nós tivemos aqui em Santos, durante esse festival, e essa casa foi usada, o aparecimento do Teatro Oficina, que até então era um grupo de estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o caso Zé Celso, Renato Borg, Ete Freitas, Zé Renato e tantos outros, né? Então, ela é uma casa de muita importância cultural, não apenas para nós aqui de Santos, da região, mas para o Estado, para o país. E grandes espetáculos internacionais você teve aqui também, não só de teatro, mas principalmente de dança e de música, né? Grandes pianistas se apresentaram nesse teatro. Um restauro como esse que foi feito no teatro, um restauro que você faça em qualquer construção, o teu objetivo principal sempre é resgatar a história. Em cima disso você faz uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa que você faz, você tem que adequar dentro desse teu equipamento, algumas melhorias que os tempos atuais exigem. Por exemplo, você não pode ter uma casa de espetáculos como essa sem um acesso para pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de deficiência física. Então nós fizemos instalações de ar-condicionado central. Essas instalações elas estão todas embutidas sob os forros e em alguns locais que você tinha plateia anteriormente. Por exemplo, a arquibancada do último pavimento, ela foi diminuída para que a gente pudesse colocar os equipamentos de ar-condicionado e colocar a infraestrutura para a parte de iluminação e a parte de sonorização do teatro. Uma das escadarias que dava acesso ao andar superior também ela foi demolida para que a gente pudesse instalar 2 elevadores para o acesso dos pavimentos superiores. Esse piso que a gente está agora, ele vai receber um outro tipo de poltrona, não as poltronas originais, mas poltronas mais confortáveis. Na parte do palco, ele passa a ter também um elevador de palco, elevador para a orquestra, que não tinha originalmente. O piso principal da entrada do teatro, ele não era em granito, ele era num outro tipo de material. Então, tiveram algumas melhorias que nós fizemos, mas o objetivo principal foi preservar as características originais do teatro.
A arquitetura teatral de hoje, ela difere desses teatros antigos, como é o caso do Teatro Coliseu, que era um teatro construído para um tipo de espetáculo que era muito executado, que era a ópera, o teatro de revista, enfim, o musical. Hoje os teatros, pela nova arquitetura, pela nova concepção, eles são menores, tem um palco maior e uma plateia menor. Dizem as boas regras de construção que um teatro, para ser perfeito em termos de acústica, para estabelecer a empatia do palco-plateia, tem no máximo 450 lugares. Alguns arquitetos, alguns especialistas na área que admitem que o teatro ideal tem que ter 350 lugares na plateia. Muitos anônimos participaram da batalha de restauração aqui do Teatro Coliseu. Essa obra ela vai ser concluída com 8 anos de duração. É um período bem além da estimativa nossa inicialmente. Agora, em termos de efetivo, o efetivo médio da obra ele gira conforme a etapa da obra. Nesse momento agora a gente tem algo em torno de 50 pessoas trabalhando. Do momento que vem o recurso do governo do estado para a gente concluir o serviço, eu acredito que esse volume aumente, chega a 100, 120 pessoas. Mas ao longo da obra, com certeza passaram por aqui mais de 400 funcionários. Só que não simultaneamente, a cada etapa, a cada condição financeira da obra, você tinha um efetivo compatível com o que você tinha para disponibilizar de recursos. Eu nunca tinha entrado em um teatro e a sensação foi boa, que eu vi as coisas mudando aos poucos. É muito bom trabalhar aqui, fazer parte da história aqui do Teatro Coliseu, que é uma história muito importante aqui para os santistas. Eu acho que ele deve ser ocupado, por exemplo, na medida em que a Sinfônica de Santos puder, porque ela faz 2 ensaios por semana, e alguns desses ensaios são dentro do projeto do RENI, em que tem a plateia dos alunos das escolas públicas, que vêm assistir ensaio, recebem uma aula do maestro sobre instrumentos, sobre partitura, sobre compositores. Eu acho que isso pode ser feito aqui durante o dia, então você vai estar ocupando o teatro. Agora, eu acho que não vai faltar pauta para usar aqui, não, né? Eu acho que tem muita coisa que às vezes deixa de vir a Santos pela falta de datas nos teatros que hoje a cidade tem, e também porque às vezes são espetáculos caros e que requer uma plateia maior, por exemplo, um musical. Uma casa de 400, 500 lugares se torna inviável economicamente. Agora, uma casa com 1.500 lugares já facilita muito mais para você trazer para Santos. Isso aqui vai ser dirigido ou por uma fundação ou por uma OCIP, né? Isso nós estamos decidindo, em breve tempo já estará determinado. Uma organização que seja parte do poder público e parte da iniciativa privada. Que é uma casa que vai ter um custo elevado na sua manutenção, até para não entrar na questão de deteriorar o equipamento e estar sempre em ordem para atender os espetáculos e quem vem assistir. Então, vai ser montada essa OCIP ou uma fundação que vai cuidar do Coliseu. É feito do que ocorre em outros lugares, como o Teatro Guaíra, lá de Curitiba, ou Dom Pedro, de Ribeirão Preto, e outros por aí, né?
Essa obra ela foi orçada em 1996 em 6 milhões e 700 mil reais. Ela tem um acréscimo contratual de 25% ao ano. Então, cada ano que a gente atrasa a obra, você acresce 25% no saldo que você tem a pagar na obra. Fora isso, ela teve aditamentos também. Um aditamento de uma obra que nem essa, ele importa na razão de 50% no máximo do valor da obra. Ela hoje está chegando em 17 milhões de reais. Por isso também a nossa preocupação em concluir o quanto antes, para a gente não pegar uma nova virada de reajuste no valor final da obra. História, cultura e requinte. Artistas e a comunidade esperam para que a obra aqui no Centro Histórico fique pronta. Olha, eu acho que aqui vai muito bem os espetáculos de dança, como já foram muito bem no passado, as apresentações de sinfônicas, de música orquestral, teatro musical e acho que grandes espetáculos assim, grandes shows de música popular. Isso aqui é um teatro essencialmente de ópera, né, construído nos moldes do teatro italiano de ópera. Ele se presta muito a essa parte. E para teatro falado, ele pode ser feito, mas ele tem uma deficiência de acústica até pelo tamanho dele, pelo volume aqui de espaço, de pé do chamado pé direito, altura e tudo. Mas eu acho que a reabertura do Coliseu pode trazer para Santos, assim, uma outra fase, né? A cidade vai ficar muito bem situada, porque ela já tem 2 teatros de porte, que é o caso do Teatro Municipal e o Teatro do Sesc. Aí você vai ficar com o Teatro Coliseu aqui, com aproximadamente 1.500 lugares. Tem muita gente da cidade pisou nesse palco aqui, muita gente que está hoje. Nélia Torraca, por exemplo, Jonas Mello, né? Anteriormente, como eu já citei, Cacilda, Serafim Gonzalez. Então, acho que ele vem não apenas fazer uma recolocação histórica, mas ele vem para continuar incentivando a cidade, que sempre foi um grande celeiro de artistas, não apenas no teatro, mas nas artes plásticas, na música, né? E que agora caminha também para o cinema, né? Foi em 1924, a primeira vez que eu entrei aqui nesse teatro. Eu era uma criança e cantei a Violeteira. Foi um sucesso. Fiquei fascinada com o teatro. E o palco, então, meu Deus, quando eu pisei no palco, fiquei encantada. Eu sinto que esse teatro tem uma magia, tem qualquer coisa que deixa a gente encantada. E ele, pelo jeito, vai ficar muito melhor com essa restauração, esse cuidado que vocês têm. Eu passava por aí e o Coliseu estava triste, abandonado, porque ele estava morrendo. E agora, graças a Deus, estou vendo que ele está ressurgindo. Eu não vejo empecilho nenhum nessa parte de segurança, porque a insegurança hoje está em qualquer canto, né? Você está no seu prédio, você mora num prédio de apartamento, de repente você é assaltado, isso não tem. Mas eu acho que já com esse cuidado, a praça aqui em frente foi totalmente restaurada, o sistema de iluminação dela foi todo modificado. É um costume nosso, para toda a programação, a gente encaminha para a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, um comunicado pedindo ajuda
que em tal lugar, a tantas horas, vai ter um espetáculo assim, assim, a gente quer cobertura e eles estão sempre presentes com a gente. Eu não vejo qualquer empecilho nisso, não. Dentro daquele projeto Alegra Centro que nós planilhamos juntamente com a Secretaria de Planejamento em 1997, o objetivo era resgatar a região central da Praça José Bonifácio, onde está o Teatro Coliseu, até a Estação do Valongo, onde está a antiga estação do trem Santos-Jundiaí. E a última grande obra é o Teatro Coliseu. Fora isso, tem a implantação do bonde turístico que ele passa da Praça Maior até o Valongo. Com isso, nós conseguimos recuperar a estrutura urbanística dessa região central da cidade. Tem a Rua 15, a Rua do Comércio também, que nós embutimos toda a fiação elétrica e colocamos postes estilo São Paulo Antigo para recuperar as condições urbanísticas daquela região também. Então, acho que foi um desafio muito grande, mas isso não basta. É preciso que a gente dê continuidade nesse serviço. Teve uma legislação do Alegra Centro que ela dá incentivo fiscal para as pessoas que vieram ocupar prédios no centro, recuperando as condições originais arquitetônicas. E isso é o grande mote desse projeto, até porque não basta a gente recuperar essas edificações, a gente precisa ocupar as edificações. A obra aqui do Teatro Coliseu envolveu muitos esforços, burocráticos, físicos, financeiros. E a pergunta agora fica: o que a cidade e a região ganharão com isso? Cada cidade da região tem que ter no mínimo um grande equipamento turístico para você fomentar o turismo, para você trazer o turista e ele ficar na região, não apenas para tomar um banho de mar no final de semana e voltar para a sua residência, para ele ficar uma semana aqui. Então, se você tem uma casa de espetáculos adequada, a gente tem o projeto do Museu Pelé que está sendo feito, São Vicente começa a ter um atrativo, Guarujá tem um aquário novo, enfim, você consegue trazer para a região um público diferenciado que vai se hospedar nos hotéis, ele vai consumir nos restaurantes, nos shoppings, ele vai fomentar a economia da cidade. Fora essa parte econômica, você está resgatando a história da cidade de Santos e com isso você resgata a autoestima da população de Santos. Ele pode ser esse símbolo, né? Eu acho que com a gravação dessa minissérie agora que teve em Santos, de uma certa forma se chamou a atenção para a cidade em todo o Brasil, né? E consequentemente vai se chamar para o exterior, porque isso vai ser veiculado fora. E a cidade ostenta assim um padrão de preservação do seu patrimônio histórico-cultural muito bom. A razão pela qual ela foi escolhida agora, em setembro, nós vamos ter aqui, no período de 22 a 25, um Congresso Nacional de Promotores Públicos do Patrimônio Histórico e Cultural, que escolheram Santos porque entendem que a cidade é hoje no Brasil a que mais se preocupa com a preservação do seu patrimônio histórico e cultural. Então você vê que as coisas elas caminham todas paralelas, né? E a restauração do Coliseu, posteriormente o Guarani, a questão do Alegra Centro, esses projetos todos de revitalização da cidade, a orla da praia toda remodelada, enfim, tudo isso concorre para uma coisa só, que é a cidade voltar aos tempos áureos do café, né, onde a economia fervilhava. E agora partindo para o turismo de negócios ou coisas do ramo, né?